orçamento não é um comando, é uma autorização. Ou seja, o orçamento, tanto nos municípios como no orçamento do Estado, é aprovado pelo Parlamento, sob proposta do Executivo Municipal ou do Governo. Mas todos aqueles itens que estão no orçamento, do lado da receita e do lado da despesa, não são ordens, comandos, ou como queiramos chamar-lhes, dos Parlamentos aos Governos. O Parlamento deixa o Governo cobrar ou realizar aquela receita, o Parlamento autoriza o Governo a fazer aquela despesa. Isto é assim quase desde que se conhecem estas figuras. No caso da receita, a tradição é antiquíssima. Quer dizer, já na Idade Média, a cobrança do imposto era verdadeiramente um dos atos que justificavam as reuniões desses proto-parlamentos, que eram as cortes. E essa tradição foi bastante interrompida na Europa continental, teve relativa continuidade nos países anglo-saxónicos e nos países do Norte, e é totalmente recuperada com o liberalismo a ideia de que o soberano ou o executivo só podem cobrar impostos com autorização dos representantes do povo. No caso da despesa, esta ideia da autorização é uma total inovação do liberalismo, porque no fundo é uma decorrência neste campo orçamental da ideia de que o governo, o executivo, estão subordinados à lei. Não fazem despesa por vontade soberana, fazem despesa também autorizados pelos representantes do povo. E é esta inovação liberal, casando as receitas e as despesas, estas autorizações, que nos dá o orçamento que nós temos. O que é que daqui decorre? E passando um pouco mais à matéria mais prática. Se um orçamento contém um conjunto de despesa discriminada que está autorizada, todavia o Governo não é obrigado a fazê-lo. Ou o Executivo Municipal não é obrigado a fazê-lo. Não há uma vinculação de a fazer. Aliás, há uma norma na Lei do Enquadramento Orçamental, e basicamente o sistema orçamental autárquico, que fosse a lei de agências locais, segue a estrutura da Lei do Enquadramento Orçamental. Há uma norma da Lei do Enquadramento Orçamental que permite ao Governo anular todas as dotações que entenda carecerem de justificação. Significa que, no dia seguinte à aprovação do orçamento, um Executivo Municipal ou um Governo da República podem chegar ao orçamento com uma caneta e dizer: bom, eu afinal entendo não usar esta ou esta autorização de despesa. Isto, aliás, tem um aspecto um pouco cómico, que agora menos, mas há alguns anos muito curioso. Quando discutiu o orçamento na Assembleia da República, havia sempre 2, 3 dias dedicados às longuíssimas votações de um documento chamado Plano de Investimento da Administração Central, o PIDAC, que basicamente desagrega os centros de saúde, os hospitais, os quartéis de bombeiros, as quadras da polícia e todas as obras que o Estado faz ao longo do país. E, de facto, a votação era desagregada nesse sentido. Qualquer deputado podia... eu pretendo que inscrever no orçamento o quartel de bombeiros, o fontanário, a reparação do telhado da igreja, e todas essas inscrições orçamentais, que podiam dar batalhas políticas muito curiosas, eram totalmente destituídas de qualquer valor jurídico, no sentido de obrigar o Governo a fazer a reparação do telhado, ou dar dinheiro para a reparação do telhado, a fazer o posto da guarda, ou a escola, ou o centro de saúde. Porque lá está, o orçamento é uma autorização ao Governo para fazer despesa. Ora bem, eu não creio que, se o orçamento tiver uma componente que é participativa, isso possa funcionar dessa maneira. Ou seja, enquanto que nós hoje encaramos com alguma normalidade que os governos não só não executem um conjunto de projetos que enxergam no orçamento, como, aproveitando a malha relativamente alargada de possibilidades de alteração orçamental, que tanto nas autarquias, como nos municípios, como no Estado, existem, e que verdadeiramente permitem substituir a escola no sítio A pela escola no sítio B, ou a esquadra da polícia, no limite, pelo centro
com algumas engenharias isso até seria possível. Agora, se o orçamento é participativo, necessariamente ou provavelmente haveria um nível muito maior de responsabilização política ou jurídica, consoante o modelo que viesse a ser adotado, do Executivo Municipal ou do Governo em relação à realização de projetos que tivessem sido objeto dessa participação. Por isso, eu diria que o primeiro confronto curioso entre o nosso sistema jurídico de orçamento e um possível orçamento participativo é que as dotações orçamentais da despesa teriam que ter provavelmente mais vinculatividade, se não jurídica, pelo menos política, do que hoje em dia existe vinculatividade das dotações aprovadas por um Parlamento ou por uma Assembleia Municipal em relação ao Governo e em relação à Câmara, sob pena de, verdadeiramente, se frustrar de imediato a experiência do orçamento participativo. Ninguém compreenderia sujeitar o conjunto de escolhas orçamentais a uma discussão participada e depois que houvesse uma liberdade do Executivo de não seguir de todo essas opções. O segundo ponto, também vale a pena falar, é o problema da transparência na elaboração do orçamento. Eu assisti ao final do debate na sua intervenção anterior e, naturalmente, também ouvi aquela parte do orçamento com 600 páginas e documento bastante elegível. É sim, senhor. Aliás, creio mesmo que o é intencionalmente. Como a detenção da informação e do saber é uma forma de poder. Se os orçamentos fossem transparentes, claros e legíveis, as pessoas que os sabem ler perdiam essa parcela do poder que é constituída pela capacidade de ler aquilo. Aliás, esta forma de poder percorre toda a escala dos serviços dessa especialidade que é a das finanças, até aos responsáveis máximos. Em Portugal e em todo o lado, o Orçamento de Estado é simultaneamente o documento mais e menos discutido no Governo. Mais discutido porque na elaboração do Orçamento participam necessariamente todos os serviços. Porque todos os serviços têm lá a sua reserva de despesa, o input inicial vem de todos os serviços. Mas menos porque, e aqui eu tenho que referir também a minha experiência recente como membro do Governo e responsável de Administração Interna pela elaboração do Orçamento, a verdade é que todos os ministros trabalham com dados incertos e parcelares durante todo o tempo da elaboração do Orçamento. O Orçamento aparece 2, 3 dias antes de ser público, às vezes, umas partes significativas, menos de 3 dias antes, e é nessa altura que o conhecimento deixa de ser monopólio do Ministro das Finanças e passa a ser partilhado por os restantes membros do Governo, que, aliás, provavelmente gostariam de um orçamento participativo, até para poderem participar em algumas dessas opções.